Dourados em Revista. Saudações plenas aos nossos teleassinantes, aos quais nós da TV Grão Dourados fizemos de tudo que estava em nosso alcance e poder para trazer todos os candidatos a prefeito e os candidatos a vice para falar aqui sobre suas pretensões, caso sejam vencedores no pleito do dia 2 de outubro. A importância que nós estamos dando para a eleição, a gente gostaria que fosse algo assim de todos os nossos teleassinantes, de todos os brasileiros, né? Será que o pessoal sabe realmente a importância que tem um dia de eleição? Então nós vamos estar aqui hoje, ao lado do nosso consultor jurídico aqui da empresa, Dr. Elísio, que vai estar falando da importância da evolução eleitoral, como as coisas têm melhorado, apesar de que haja ainda tantas falhas, mas como tem melhorado. E o jornalista Rafael Henrique, que vai estar falando das vantagens que jamais um eleitor deve pleitear junto a qualquer que seja o candidato, vereador, prefeito, o que for. E ele vai estar falando também de uma coisa muito importante, que tem gente que no afã de querer ajudar o candidato pode ser atropelado pela justiça no dia 2 de outubro com algumas coisas que ele vai estar comentando aqui. Tudo isso faz parte desse projeto da nossa TV Grão Dourados em contribuir de alguma forma e maneira com o melhor resultado dessas eleições do dia 2 de outubro do nosso 2016. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista! E olha, nesse tempo nós tivemos todo o apoio do jornal O Progresso, divulgando aí os dias em que os candidatos estariam fazendo aqui seus comentários, demonstrando tudo o que queriam e tudo que tinham, né, prometido para fazer nas eleições do dia 2 de outubro. Uma coisa é certa, viu? Quem for eleito, nós vamos trazer um programa que o camarada fez, prometendo isso, aquilo e o outro. Se não fizer, ele vai ficar cutucando aqui, igual um caramba quatro. Tá bom? Mas vamos ouvir do nosso grande Elísio Brites a importância da evolução política no Brasil, do ponto de vista dos eleitores. Não é isso, Elísio? Perfeitamente. Boa tarde a todos os teleassinantes, né? Presença do jornalista que nos brinda aí pela primeira vez aí no nosso programa, né? O Rafael Henrique, que é um companheiro já que a gente aprendeu a admirar. Tem uma cobertura para nós, né? Tem, perfeitamente. Hoje em dia... E é um nome que promete aí, tanto no jornalismo como na política, né? E nós vamos puxar para cá também. Com certeza. E eu acho que a questão da eleição e da importância, a gente procurou fazer a nossa parte mesmo. Eu não conseguindo, né, homologar minha candidatura, né, participei ativamente para que o processo fosse o mais democrático possível, né, corremos atrás da justiça eleitoral, corremos atrás de tudo para fazer dentro da formalidade, da legalidade, sem afrontar, né, esse ou aquele. Exatamente, né, demos oportunidade para todos, deixamos todos os candidatos, 5 candidatos a prefeito e os 5 candidatos a vice, né, totalmente à vontade para colaborar com essa eleição que se encerra agora no dia 2 de outubro, domingo próximo. Elísio, eu te interromper para te falar uma coisa. Você já entrou nos últimos, quando não pôde mais ser o candidato, você já entrou escolhendo um dos 5, não foi? Para apoiá-lo? Perfeito, apoiado. Para dar tuas orientações para ele também. Sim, E eu, a mesma coisa. Só que nós tivemos
uma resposta que eu achei fascinante. Aliás, não é a primeira vez, nas outras 2 vezes que fizemos isso pela Gran Dourados, eu fiquei muito feliz, porque os candidatos disseram que o bom é que nós não mostramos parcialidade nenhuma. Pelo contrário, ficava até meio ruim na hora que você tinha o candidato ou a candidata a quem você devotava atenção e voto, falando que eu vou andar mais inseguro aqui, porque alguém vai achar que eu estou apoiando. E acabava favorecendo outros. Isso que falaram para nós, que nós somos imparciais, é bacana. Muito bom. Você tocou uma coisa importantíssima, porque eu tenho me policiado o tempo inteiro, eu tenho declarado o meu candidato publicamente na minha página, no Face, no meu site, eu expliquei por que eu apoio, né, sem denegrir nenhum outro candidato tal. Mas quando se tratava da participação pública aqui na televisão, que eu participei e tal, ajudei, né, a coordenar junto contigo, com o Rubens, com toda a direção, né, a gente se policiou, eu me policiei o tempo inteiro para não ser injusto com nenhum dos 5 candidatos. Acho que as 5 candidaturas são legítimas, né? Procurei não ser parcial em nenhum momento, porque é comum a gente ver, principalmente nos meios de comunicação. Puxa, né? E isso é no Brasil inteiro, não é só em Dourados, em qualquer lugar a gente vê isso. Né? E a gente, acho que por ter essa consciência da importância da evolução do eleitor, da evolução do próprio candidato, passar a enxergar isso, passar a enxergar o eleitor, né, como o ator principal que o conduzirá a vitória, e mesmo que ele não seja o eleito, né, ele tem que tirar alguma lição disso, onde eu errei, o que eu fiz de errado, tal, melhorar, a gente vai evoluindo, isso é coisa do ser humano, né. Eu acho que a gente realmente cuidou disso, né, e o pessoal às vezes fala, mas Elísio, não dava para você dar uma puxadinha aqui? Tu fala, não, a gente não faz. Porque eu acho que você não tem nada, você não tem que... primeiro, né, eu não sou cabo eleitoral de ninguém, eu sou um cidadão. Então eu defendo todos os cidadãos que, igual eu, pensam num país melhor. Então eu acho que eu tenho que dar minha contribuição, né, quer seja opinião pessoal, ou jurídica, ou... De forma geral, eu acho que eu tenho que contribuir. Caso contrário, eu não justifico nada que eu falo. Fico, né, como um papagaio aí e tal, né? E que você vai lá e repete lá, faz isso, faz aquilo. Vou fazer uma pergunta que essa aí é célebre, para as pessoas entenderem o que é uma participação numa campanha política sem você ser imparcial. O candidato que você apoia é o mesmo meu? Não. Aí que tá. É verdade. E nem nunca brigamos por causa disso. Nunca. Pelo contrário, a gente procura protegê-los. Lógico, procura protegê-los. Claro. Eu não quero que alguém que apoia meu candidato exagera e querendo fazer sacanagem ou fazendo... Isso é comum na política, a gente vê. E o próprio candidato que eu apoio não admite isso. Ele, né, a gente conversa nos bastidores, ele fala claramente, olha, não é por aí, a gente não engana mais ninguém. A gente tem que ter cara limpa, a gente tem que ter... tem que falar com a alma. Eu acho isso muito bonito. E da mesma forma, quando eu vejo alguém querendo sacanear, ligar uma coisa com a outra, eu acho uma sacanagem, sabe? Eu acho que você tem que... Tá aí, elencar as qualidades. Os defeitos todo mundo tem, e todo mundo sabe. Eu tenho uma série de defeitos, você tem e tal. E eu acho que a gente procura corrigir um pouquinho cada dia que passa para ser melhor, se tornar um cidadão melhor. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Rafael e para você. Tenho conversado muito com o Murilo, e ele falou para mim assim, Benê, faça o possível para coordenar as ações de um debate ou mesmo de entrevistas com os candidatos, sendo o máximo, certo, de imparcial. E rapaz, eu falei assim, sabe, eu não posso ouvir isso e ficar por isso mesmo, diante de um camarada que se tornou imparcial nessa eleição, ele não está com ninguém.
Mas o fulano de tal, secretário dele tal. Eu falei, camarada, isso aí é o seguinte, a liberdade que todos temos, independente do cargo ou não, é essa aí. Eu simplesmente achei, pela primeira vez na história de Dourados, um prefeito em exercício não apoiar ninguém. Isto é, eu apoio todos, para que o que chegue lá na frente sendo melhor, faça um bom trabalho. Rafael, o que você achou dessa atitude dele? De não estar apoiando ninguém? Bom, exerceu um direito dele, né? Não necessariamente porque você está exercendo um cargo ou porque você é político, você tem que levantar uma bandeira. Você pode ter o seu candidato, claro que ele deve ter o candidato dele, eu suponho. mas não falou, não revelou nem a pau. Fica só nos bastidores. Eu acho que pode ser uma estratégia dele, pode ser... Não se interessou, não quis, né, apoiar ninguém, levantar bandeira, ficar só nos bastidores mesmo ali e fez um uso do direito dele, né? Eu acho que... Rafael, com tantas inaugurações, com tanta entrega de casas, apartamentos, se ele fala, vem cá comigo, o que nós vamos... Ixi, foi graças a essa mulher, ou foi graças a esse candidato aqui, pronto, aí já ganhava voto doidado ali. Porque eu vi as imagens da entrega ali do Roma, que coisa linda, nem parece Dourado aquilo ali. Que trem bonito, mas bonito mesmo. Por isso que eu falo, olha, independente de qualquer coisa, escrevam. Assim como muita gente comentou, vocês vão sentir saudade do Sarney. Lembra disso, não é? Nós dois somos da velha guarda, você não sabe disso. Mas, e quanta gente sente saudade? Nós vamos sentir o Murilo, você pode ter certeza absoluta. Ele é muito assim, orgulhoso. Que orgulhoso o quê, rapaz? É um camarada que trabalha diferente de um vagabundo, que vai lá tomar um cafezinho, vai tomar uma cervejinha, tomar uma pinguinha, como alguém fazia aí sempre, né? Principalmente em época de eleições. E a sua opinião, Elise, sobre esse fato dele não ter apoiado ninguém? Bom, eu penso assim, ele é o perfil dele. O Murilo é uma pessoa que eu conheço ele desde o dia que chegou em Dourados. Trabalhamos junto na Secretaria de Obras, ele é engenheiro, ele nunca mudou, é o jeito dele, ele conseguiu tudo o que ele quis, não precisando mudar, sendo ele, né, como ele é. E se ele mudasse, para mim seria estranho, né? Talvez os candidatos que todos queriam apoio dele, né? Isso é evidente, né? Não tem nenhum candidato aí que não gostaria de ter o apoio do prefeito Murilo, né? Isso é fato, né? Porque, como você falou, né? Pode não trazer todas, mas uma fatia muito grande que poderia definir qualquer eleição, né? Com certeza, pelas realizações dele, pelo trabalho que ele fez na cidade. Ele não é muito de propagandas, tal, né? Porque tem muitos trabalhos muito caros, muito bons. Eu conheço a cidade, né? Desde que há mais de 50 anos. E antes dessa segunda administração dele... Você veio para cá, você tinha meses de idade? Eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos. Mais de 50 anos. Eu tô com 62, vou fazer 63, então é bastante tempo, né? Mais de 50 anos. Aí o que acontece? Eu acho assim, se fosse um prefeito demagogo, né, e tal, ia fazer um carnaval, né? Porque são obras caras, são obras que se prometia em várias campanhas e tal. Ele fez quietinho, tá ali e tal, não fez alarde, né? Então, isso é dele. Não teve, ele sempre teve esse tipo de atitude. Nos negócios dele, ele sempre foi correto. Eu nunca vi falar que ele fosse um político daqueles que prometem e não cumprem. As pessoas que trabalharam para ele na política sempre receberam antecipado. Eles chamam, não importa se eu vou ganhar ou perder a eleição tal, paga todo mundo, tal. Nunca foi processado por improbidade, por qualquer coisa. Isso é dele, né? Excelente. O nosso diretor já deu sinalzinho de que nós temos que fazer intervalo. Vamos e voltamos já. E tem mais assuntos interessantes para depois. Você que gosta de ouvir, passar para frente, discutir com outros, hoje você vai ter bastante
bastante handicap para isso. Dourados em Revista, hoje com o Elísio Brites e o Rafael Henrique, ele que é jornalista, tudo que é de bom nós vamos trazer para cá. Igual, né, o Rafa falou, quando você vai voltar, imagina que você está colocando alguém para trabalhar. Então nós estamos aqui fazendo esse trabalho também, trazendo ele, trazendo o Rafael, entendeu? Estamos fazendo eleições dos melhores para cá. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista. Olha que interessante. Nós vamos mostrar para você daqui uma coisa tão simplorezinha. Como é que uma rede de televisão pode favorecer o candidato ou desprestigiá-lo? Quer ver? Vou dar um detalhe. Meu diretor, isso, faz um close bem pertinho de mim mesmo, mostrar tudo que é defeito aqui. A parte do bigode que já ficou branca, da sobrancelha também, essa mancha aqui, tá vendo aqui, ó, desse lado aqui, ó. Isso, pode voltar, senão fica ruim. Isso na hora de um debate, eita companheiro, ou mesmo na hora que ele está, sei lá, fazendo uma entrevista, é horrível, desprestigia o próprio candidato. Quer dizer, a mesma coisa é o seguinte, quanto que o Elísio tirou daí do governo? 40 milhões de dólares. Putz, 40 milhões, meu. Aí chega o nosso amigo Rafa, que também é condenado, aí a televisão fala, o jornalista Rafael Henrique, ele cometeu um erro gravíssimo aí, porque ele furtou do governo 120 milhões de reais. Agora, quem que vai ficar com a dose pior no julgamento do pessoal? 120 milhões de reais ou 40 milhões de dólares? Só aí já dá para ver que você tá alguém protegendo alguém. Porque 40 milhões de dólares é 40, ou são 40. Agora, 130 milhões, por exemplo, de reais, ninguém está querendo saber de real da onde. 130, não é isso aí, ele? É bem isso. Aconteceu comigo, né? Naquela situação do Cobracon, teve jornal que teve que falar do assunto, mas ele, em vez de falar meio bilhão, falou meio milhão. Meio? Meio milhão. Meio milhão, o quê? Deixa eu explicar, porque outro dia eu falei também que se assustou. O que é 1 bilhão? 1 bilhão é igual a 1.000 milhões. O cara fala, peraí, mas 1 milhão já é muito. 1.000 milhões, é isso aí. Então, dependendo da forma, o cara joga como quer e induz o pessoal a pensar X ou Y. Pode falar. Isso eu não acho que é um bom jornalismo, porque o bom jornalismo é aquele que, como nós falamos, né, o imparcial e tal. Porque quem tem, quando você narra os fatos e etc, tal, faz uma entrevista, o que é importante aí? O bom ou ruim é quem assiste, né? Fazer a conclusão, claro, né? Valorar e tal, né? Na política não é diferente, na política é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente tem político ardiloso e tal, né? Como não tem muito a mostrar, ele fica se jogando confete o tempo inteiro, tal, isso é comum, né? E tem outros que trabalham quietinho e tal e aparece muito mais porque realiza. E goza de credibilidade, né? Há que elogiar também, pelo menos no meu ponto de vista, aí o Rafael complementa, o fato de que em Dourado não tivemos isso no horário gratuito, né, de um ficar falando do outro, não sei o quê. Agora, em Ponta Porã, em Campo Grande, pelo amor de Deus, já estão mostrando a última cueca que o cara usou, que não sei aonde e tal. Que vergonha isso. A nossa capital devia ter outro povo, com outra cabeça lá. Não é não, Rafael? Com certeza. Não, e você vê que o pessoal está buscando na vida do Marquinhos, que sempre é o que está na frente. Que leva mais pancada. Essa é a melhor pesquisa. Quem estão vendendo pau? Fulano. Então esse você pode ter certeza que é o que está na frente. Não, com certeza. Em época de eleição, né, eu acho que
Isso acontece, né? Isso é uma coisa, acho que vergonhosamente virou uma coisa comum, mas em época de eleição acho que fica mais escancarado, fica mais, eu não sei se é despreparo, desespero ou ganância demais, mas a gente vê isso em época de eleição, não só na imprensa, mas a equipe de jornalistas dos próprios candidatos, né, ferindo a ética do profissional, para fazer aquele candidato que está prestando serviço, que está trabalhando, ganhar, às vezes com a promessa de um serviço futuro, não sei. Mas a gente vê bastante isso, infelizmente, né, eu como um profissional dessa área e que gosto de seguir as coisas certas, eu fico bastante triste, bastante decepcionado, às vezes com alguns colegas. Mas ainda mais, não sei se é uma questão, não conheço uma questão de grandes centros, mas no interior isso é muito mais visível. Você sabe, a gente, não é homenagem, não, é apenas uma conclusão de uma verdade que aconteceu. O nosso diretor Rubens, toda vez que tem um horário político nosso aqui, de alguém sendo entrevistado e tal, ele fala, cuidado, vai direitinho e tal, porque se falar uma coisa que não é do interesse da TV, nós vamos cortar, então não adianta falar. Rapaz, segundo, se ele tivesse o microfone, eu ia perguntar para ele, meu diretor, fala alto para a gente ouvir aqui, ó. Nós não demos problema para você, né? Por enquanto não. Aí, por enquanto não, tá vendo? Ele ainda quer, até os últimos instantes. Mas eu vou comentar um negocinho aqui, Elísio, depois você fala também. Segundo informações que eu tenho ouvido em televisão, jornais tal, o orçamento para um ano na capital é de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Eu acabei de falar que 1 bilhão é 1.000 milhões. Agora você imaginou 3 bilhões? Como é que vai gastar isso aí? Eu não sei, deixa eu fazer aqui uma comparaçãozinha meio boba, mas eu estou com 50 notas no bolso de R$1. Se eu puxar uma, quem vai notar que puxou? Agora se eu puxar metade, aí opa, o negócio aí diminuiu. Dourados! Essa ânsia, chegar e tal, e aí começa a fazer atrapalhadas, nós estamos beirando a 1 bilhão, são 850 milhões, a 1 bilhão. Tem gente com um zoinho ali, não é assim, não? É bem assim mesmo, né? Nós temos o orçamento para 2017 próximo de 850 milhões, só as verbas, né, receita própria e verbas fora as verbas que eventuais, né, que seria extra-orçamentárias, né, que poderia aumentar e passar de 1 bilhão, né. Então o que acontece? Todo mundo fica de olho, né, em administrar esse dinheiro, nem sempre com boas intenções. Nem sempre, né? Esse é porque você sendo um gestor honesto, né, você tem um poder muito grande, um poder de compra, um poder de contratação de serviços, um poder enorme de você multiplicar isso. Porque qual que é a diferença que eu vejo? Eu sempre fui executivo, sempre atuei na iniciativa privada. Então, quando eu ia fazer determinadas compras, né, eu tinha um setor de compra, tinha um comprador oficial lá e tal. Então ele tinha liberdade para comprar até X, tipo 10 mil reais ele pode fechar a compra. Acima de 10 mil tinha um outro supervisor lá que tinha que analisar os orçamentos e liberar. Acima, até 50 mil. Acima de 50 mil tinha que passar na minha mão, eu tinha que liberar. Então o que eu vou comprar? Vou comprar 10 caminhões de cimento, eu vou negociar direto com a fábrica, então, algumas vantagens eu tenho que levar, porque eu estou comprando bastante, então eu tenho que comprar melhor, né? Porque facilita a logística, transporte, etc. E sou um consumidor importante. Então eu acho assim, empresa privada dá certo por causa disso, e não tem ninguém ganhando sem trabalhar.
Desde o porteiro lá, do que faz o cafezinho e tal, todos eles se pagam seu salário. Essa é a grande diferença, né? E as empresas públicas têm que passar a adotar isso, prefeituras, governo do estado e tal. O que faz? Então tá bom, eu viro prefeito, Benê, você vai ser meu secretário e você me ajudou, você tem carta branca. Não, você tem que ser meu secretário se você tiver capacidade. Isso. Né? Se você tiver capacidade para você ocupar uma pasta. Você está diplomado para aquilo. Exatamente. Não Fora isso, você continua sendo meu amigo, você vai ser meu amigo de qualquer maneira, você sendo meu assessor ou não, e pronto. Então, acho que eu não posso misturar a coisa. A grande diferença do setor público para o setor é uma das coisas que eu falo, que qualquer administrador tem que pensar em utilizar dessas ferramentas da modernidade, de enxugar a máquina, otimizar o serviço, melhorar, facilitar a vida do cidadão como um todo tal, porque a empresa privada, a empresa pública, ela não visa lucro. O que ela visa? Qual que é o lucro que ela tem? O lucro que ela tem é não deixar morrer ninguém na fila, é não deixar uma criança ser adotada por um traficante, é não permitir que uma mãe vá para o trabalho e deixa não tem uma creche para ir, deixa com a vizinha lá que não tem competência suficiente para cuidar do bebê dela. E então, imagina, ela nem consegue trabalhar direito, né, e nem consegue dar uma atenção para o filho que precisa da atenção dela, e ela precisa trabalhar para complementar a renda. Então, esse é o lucro que político, qualquer que seja a função dele, ou mesmo no legislativo, ele tem que pensar em auxiliar o prefeito e etc, tal, cobrar ações nesse sentido, ajudar, porque o vereador ele não é menor que o prefeito, como o prefeito não é menor que o governador, e não existe uma hierarquia, não existe. Cada um tem uma função determinada. Isso aí, você tem uma função temporária. Se você é vereador, você não é menos que eu que sou prefeito, você tem a tua função e tal. Então, acho que por isso fala, né? No direito você fala assim, os poderes, né, têm que conviver bem, harmônicos entre si e tal, né? E não existe hierarquia, todos, né? Porque você tem que pensar assim, você é um bom brasileiro, eu sou vereador, eu sou um bom brasileiro, sou o prefeito, o Rafael é um bom governador, e todos nós temos que estar unidos. E assim também com outros poderes, como o Ministério Público, com o Poder Judiciário e tal. Quando a gente faz uma crítica para as instituições, nunca é uma crítica pejorativa, é uma crítica construtiva. Eu acho que é isso, né? Porque errar, todo mundo erra. Nós erramos, todos nós somos passíveis de erro, né? E a partir do momento que se pune alguém que errou, é para evitar que ele erre mais para frente, não é nada de castigo. Eu acho que você tem que ter um perfil, você só pode ser juiz se você tiver um senso de justiça, você só pode ser um bom delegado, né, se você não for carrasco, porque se você for carrasco, você vai se divertir fazendo coisa errada ali, torturando preso e etc. Já. Detalhe importante também é o seguinte, sabe, às vezes uma eleição, ela é vencida por alguém que não é que gastou muito dinheiro comprando eleitores, não. Contratando os melhores jornalistas, publicitários, etc. e tal. Eu me recordo de duas, que aí nossos amigos teleassinantes que conhecem um pouco de São Paulo vão saber. O Maluf já estava difícil dele ganhar eleições, e aí um dia quem estava sendo o publicitário dele falou: Maluf, esse óculos teu é muito pesado ali na câmera, na hora que você está falando, dá uma imposição que não tem sentido. Nós vamos colocar a lente de contato e você vai fazer sem óculos. Incrível, mudou a característica dele. O tal do Lula, mesma coisa. Barbudo, nem quer esse barbudo ir pra quê, mano? Tiraram a barba dele. Foi a época do Mendonça, né? Isso, Lulinha, Paz e Amor. E aí veio aquela história do Lulinha, Paz e Amor. Hoje eu vi na internet um negócio que eu achei interessante. Uns mundaréu de dinheiro assim, ó, certo? E tinha um gatinho cuidando do dinheiro. Um gato. Aí o rapaz que eu acabei de falar o nome, ele foi botar a mão, o gatinho, tchap! Tira a mão. Mandou a unhada, ele tirou a mão rapidinho.
Ah, se tivesse isso sempre, né? Rafa, na verdade que na hora do vamos ver, os publicitários acabam fazendo a diferença. Com certeza, aí é a hora que entra o marketing, né? Aí quem sabe fazer o marketing, fazer a imagem, vender o produto que é o candidato, aí quem vender melhor é que leva, né? Então, saber essas dicas aí, igual aconteceu com o Maluf lá de tirar o óculos, o Lula tirar a barba, mas não só tirar a barba, mas colocar uma roupa, né, um terno, dá mais pro cargo que estava disputando, dá outra imagem, né? A imagem conta bastante, né? A imagem, a gente fala do político estar preparado, mas numa eleição ele tem que vender a imagem, uma imagem conta. Ninguém quer ter um presidente barbudo e mal vestido, né? Nem a pessoa lá mais humilde lá que vê que o Lula vai trabalhar por ela. A gente estava usando o exemplo do Lula. Sem cultura nenhuma, falando tudo errado, né? Então, tem que ter a imagem, a postura conta demais. Você viu, meu diretor? Nós passamos um pouquinho do tempo que você deu, mas porque o assunto aqui demandava coisa boa. Dourados em Revista vai e volta já para o último bloco. Fica ligado que você vai saber de coisa que você vai passar a comentar para frente. Vamos e voltamos logo. Dourados em Revista, iniciando aqui com o nosso jornalista Rafael Henrique e o nosso causídico da empresa, doutor Elísio Brites. Eu não chamo ele de doutor, assim, não vão ver nada. Nem gosto que me chame. Entendeu? Acaba espetacular. Nós vamos fazer ele, se Dourado não aparecer e não trouxer ninguém na baila, ele vai ser o nosso candidato ao Senado. Dourados não pode ficar sem participação nas estruturas políticas maiores do país. Quero nem saber, certo? Agora, saindo um dos deputados federais, não ficamos com ninguém não, né? Fica sem ninguém. Você não pensou, Dourados, sem nenhum representante na esfera federal, nem como deputado, nem como senador? Ah, não. Nós já achamos aqui para a gente trabalhar nele. Aí nós vamos fazer o Rafael ser o maior publicitário do país. Se não for candidato, né? Eu estou querendo jogar ele na fogueira. Ah, é verdade, porque como deputado federal ele ajuda você também, né? Estadual, federal, né? Um ajuda o outro, né? Então, tá bom. Nós vamos deixar esse último espaço para quem que é? Eu acho que para falar um pouco sobre isso, sobre 2018, né, a importância da Grande Dourados, né, na economia do Estado, né, porque a grande... segundo maior economia do Estado e não tem nenhum exatamente. Em área federal. Então nós temos isso, esse é um problema sério que a gente tem, porque eu vejo assim, eu sempre falo, né, que os que foram eleitos por Dourados, não foram eleitos com compromisso com Dourados, foram eleitos com compromisso com alguns caciques de Campo Grande e tal, e o interesse e tal, muito maior lá. Tanto que alguns até se mudaram para lá. Aí o que acontece? E muito pouco se elegeu com legitimidade popular. Se elegeram um esquema montado financeiro, etc. Tal. Foi essa que é a verdade. Porque antes, de 30 anos para trás, a gente teve bons representantes. Tivemos aqui, chegamos a ter 9 deputados, chegamos a ter 5 deputados estadual numa legislatura, 5 por Dourados de Douradense. Não pessoal que apareceu. Nós temos, por exemplo, o Zé Teixeira. O Zé Teixeira, o pessoal fala, Dourado, mas o pessoal de Carapó fala que ele é mais deputado de Carapó do que de Dourado. Embora o deputado... E aí, Zé, procura se defender. E nada de errado. Ele deve trabalhar bem lá, deve ser bem, né? Então, bem quisto lá e tem propriedade lá, não estou criticando, estou dizendo que os votos que ele teve em Dourados é bem pouquinho também, então, e o deputado, ele tem isso, né, ele belisca um voto em todo o estado e tal, e ele tem legitimidade para defender todos, né, o estado inteiro mesmo, né, como parlamentar, tanto o estadual como o federal.
E o que acontece? O que eu quero dizer é que há 30 anos atrás, na época da Constituinte e tal, a gente chegou a ter 9 deputados, 4 deputados federal numa legislatura só e 5 deputados estadual. Isso quando a gente tinha 100 mil habitantes. Aí é que tá. Então, o que nós precisamos voltar é ter isso. Hoje nós temos. Dourados é um centro, né? É um centro aí de 33 municípios que compõem a Grande Dourados, né? Então, se nós decidir uma coisa, nós somos bem atrás. 34 municípios que formam, incluindo Dourados. E representa exatamente em número de eleitores, em número de arrecadação, em tudo que o Estado produz, o PIB, etc. Tal. Por isso que eu acho que a questão o senador por Dourados é muito importante. Né? Pode ser eu, pode ser outro tal. Eu acho que a gente tem que fechar a questão num nome que vai vingar. Primeira coisa, né? E começar a trabalhar. Eu estou começando a trabalhar isso já, né? E eu acho, não penso. Daqui 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Então, o ano que vem, você já tem, o próximo ano já é eleição para presidente, governador e etc. O que acontece? Muito importante é juntar as lideranças, os caras que não fazem parte da política, que não ocupam mandato, mas têm condições, têm capacidade para ocupar, são empresários, são produtores rurais, são pessoas altamente capacitadas, que conhecem os problemas do Estado e da sua região e tal. E cada 2, 3 municípios pequenos lá, fala, bom, aqui pelo coeficiente, pelo colégio eleitoral de cada um, dá para eleger um deputado estadual. Então junta lá, 2, 3, cada 3 deputados você joga um federal pelo número de eleitores. O importante é que você consiga eleger 12 deputados estaduais, né, a Grande Dourados, né, que Dourados eleja o proporcional aos 100 e poucos mil eleitores que tem aqui, né, e 200 e poucos mil habitantes, né? Todo o volume. Então, tanto pelo voto como pelo número de eleitores, né? Então você faz a mesma proporção, né? O critério mesmo para todo mundo. Seleciona, faz na pré-campanha, eu acho que você tem que trabalhar isso muito bem trabalhado, né? Ver perfis e tal, né? E depois acomodar. Então, peraí, então vamos formar um colegiado aí, uma forma aí de passar isso para o eleitor, porque é o eleitor que vai avaliar. Então tá bom, o fulano de tal, João da Silva, tá bom lá em Maracaju, então tá bom. Então ele vai liderar isso aqui e tal, e ali ele vai preparar os apoiadores dele, que são futuros vereadores, que começa... Eu acho que mais importante que isso, eu sempre fiz isso, quando eu era pré-candidato nas 3 campanhas minhas. Nessa não tive tempo porque foi muito curta, mas nas outras, eu montei no meu escritório, eu montei lá 23 computadores, telas, tal, uma sala para dar curso de formação política para os pré-candidatos a vereadores. Então, para explicar o que é ser vereador, o que é, sabe? Então, para ter um discurso padrão, um discurso, né, afinado com quem você está apoiando aí para a majoritária, eu acho que tem que fazer a mesma coisa em nível de Estado agora, Estado, porque nós, além disso, além da gente defender, né, o nosso município, a eleição não é municipal, porque ela é nacional, essa outra, né? Então, mas você está defendendo o teu município, você está defendendo o teu estado e está defendendo o teu país, porque você está votando aí para senador da República, você está votando para deputado federal, estadual, e governador e presidente da República. Um detalhe importante, acho eu, né, e serve como corolário de tudo que você está dizendo, Elísio, é o fato de Aquidauana já ter tido governador, Aquidauana já ter tido senador. Mas por que Aquidauana? Porque Aquidauana é menos da metade de nossa cidade, é só isso. O que mais? Paranaíba já teve governador. Rio Brilhante teve. Wilson Barbosa, é de Rio Brilhante. É de Rio Brilhante? É. Não, mas acho que ele foi eleito quando ele já estava... Não, mas tudo bem, mas ele... Não, mas não é esse que eu estou falando, é da cidade mesmo. Não, mas ele da cidade, tem a casa que ele mora lá aí e tal, que ele morou em Rio Brilhante e tudo. Eu conheço ele, né? Há muito tempo. E tem mais por aí, né? No mundo Corumbá já teve de bastante. O Delcídio é de lá, viu? E já tivemos até presidente da República do Estado, o Jânio Quadros. Jânio Quadros, é isso mesmo, de Miranda, né?
É isso aí. E morou um bom tempo na Mas rua só, Rui Barbosa. concluindo aqui, né, nós estamos falando de eleição 2018, por que isso é de suma importância, né? Porque você sempre você parou de falar, acho que cansou de falar de trem, de ferrovia e tal, mas você tinha aqui na tua mesa, eu lembro. Mas tudo bem. Tinha até uma máquina locomotiva. Só para não perder a linha, né? Então, o que é? Por que isso nunca aconteceu? Por falta dessa união da política, de políticos e tal, né? Porque, peraí, nós não vamos votar nada enquanto a gente não resolver, não der um encaminhamento. Se vai sair, agora não dá porque é um investimento muito alto, tá bom, mas vamos colocar na pauta, essa pauta vai ter que seguir. Então, se essa obra vai ser licitada daqui a um ano e tal, mas nós vamos montar uma comissão aqui, suprapartidária, porque nós somos políticos, não importa se você é de partido A, B ou C, nós somos pagos para isso, nós fomos eleitos para isso. Além disso, nós vamos ter, o que é fazer política para mim? É ter as entidades que precisam dessa obra, importante obra aí e tal, para escoamento do que ele produz na fazenda, para baratear frete, para melhorar uma série de coisas, né, para ter acesso aí ao porto de Paranaguá, ou etc. Tal. Então, essas coisas, isso são ações políticas junto com ações privadas, né? Aí você pega as entidades, como essas grandes entidades da sociedade civil organizada, com representantes credenciados para participar e cobrar isso. E uma vez por ano ou cada 6 meses, você tem que fazer um evento para não esquecer, não deixar isso passar em branco. Veja a situação dos índios e fazendeiros. Eu gosto de falar disso, porque eu acho que é um problema que causa conflitos desnecessários, mortes de um lado e do outro, desespero nas famílias, no cidadão que está no entorno, né, insegurança para quem tem sua propriedade e vive dela. Então, eu acho que isso aí não se resolve por falta de ações políticas. Então, eu acho assim, tem que eleger alguém que tenha capacidade para chegar e falar, vem cá, nós somos 3 senadores, o que nós estamos fazendo? Nós somos 24 deputados estadual, 8 deputados federal. Vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos falar sobre isso? Né? Vamos, né? Porque isso não precisa. Tem que trazer din-din. Então você tem que falar, como que nós vamos fazer esse enfrentamento? Porque o governo precisa da gente para aprovar outros projetos importantes. Agora, nós temos que ter peso e unido aqui. Unido, nós vamos deixar para nos degladiar sobre proposta e tal, porque você concorre ao mesmo cargo que eu e tal, mas naqueles 2 meses de eleição lá na frente, mas agora nós temos que esquecer que nós somos de partido diferente. Nós temos que lutar pelo nosso país. Muito mais depois das eleições. Aí mais ainda, muito mais, porque é onde porque você... ninguém sabe no que cada partido... Ninguém o pessoal está se lixando para a sigla partidária, está se lixando, o pessoal quer... Evoluímos nesse sentido, viu? Evoluímos, eu falo, e tem uma coisa muito boa, muito importante, que a gente não pode perder essa oportunidade de falar aqui, que é esses milhões de brasileiros, bons brasileiros que foram para a rua, né, gritar por mudanças, por isso. Então, não as viúvas, né? Não as viúvas não, estão gritando porque querem se manter. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É muito importante não perder o cidadão, porque não foi o deputado que falou sim ou não, ou que fez se enrolar na bandeira e fizeram micagem lá, e fizeram discurso na hora de votar lá, e fizeram de uma votação séria, né, fizeram um circo. Aquela mulher que dançou, essa não foi reeleita. Então, o que acontece, Benê? Isso é muito sério, sabe? Então, não foi eles que tiraram ninguém, tiraram Dilma ou colocaram fulano, né? Foi o povo na rua, foi o povo nas ruas. Se o povo não sai nas ruas, não acontecia nada, Tinham sepultado até esse lava-jato já, que volta e meia tentam. Beleza, eu acho que é fundamental isso que você está falando para entender uma coisa, por exemplo. Ministro Nelson Jobim, na época, isso. veio aqui e determinou que aquela terra que foi comprada legitimamente com escritura em cartório e tudo mais,
Foi doado assim numa madrugada. Está abandonado lá. Passei por lá agora, uns 2 meses atrás. Matagal, escola depredada, tudo ali. Era um lugar que tanta gente... Teve uma colega minha que estudou comigo e ela toda vez que fala daquilo chora, porque os pais tiveram que sair, desagregou toda a família, porque... Como é que você vai deixar de ser laborista? Esse camarada veio aqui fazer isso porque não tínhamos nenhum deputado... É verdade. Que podia peitar isso. Falei, não vai, acabou. Nós vamos discutir o que primeiro. tem que se levar, as coisas é a sério. Eu vejo aí esses fazendeiros que estão presos aí. Pô, pra que prender os caras? Tá bom, enquadra os caras, põe eles para responder. Eles não são bandidos, são trabalhadores, são pessoas íntegras, honestas. A família, eu conheço alguns. Assim, as famílias estão passando por um desespero tão grande. Você pensou, você chegar no domingo e você não ter teu pai, sabendo que ele está lá no meio dos bandidos, tratado como bandido? Cadeia, né? Ah, credo, nem dá para falar. Nosso tempo, você já viu, né, meu jornalista? Já acabou. Considerações finais suas, lembrando realmente o dia 2 das eleições. Fala para aquela câmera ali, o pessoal ficar bem olhando no você. Bom, primeiramente eu agradeço, né, a participação, o pessoal de casa que acompanhou, o convite, né, professor Benê. E tudo que foi falado aqui, a importância da eleição, a importância de escolher com responsabilidade os candidatos, a importância de acompanhar o trabalho daquele candidato que você elegeu e cobrar de fato, né? Quem é o povo que tem que cobrar as melhorias, é o povo que tem que acompanhar, e por isso a gente tem que ter essa responsabilidade de escolher com cuidado, ver o currículo de cada um que está se candidatando aí e votar certo. E também tem as regras aí, né, no dia da eleição que a gente tem que seguir, né? Domingo não é dia de fazer campanha, domingo é o dia de você ir lá, fazer o seu voto secreto e torcer para o seu candidato aí, para a pessoa que você escolheu ser eleita, e você fazer o seu papel de cidadão que é acompanhar durante os 4 anos de mandato. Muito obrigado mesmo pelo convite. Nós te agradecemos sua vinda, Rafael. Meu amado Elísio, suas considerações também finais. Peço desculpa, me emocionei um pouco aí. Eu vi. Mas é difícil, porque são coisas... Você tem algum parente fazendeiro? Não tenho. Eu tenho um amigo, dos 5 presos tem um que é amigo meu, sabe? Mas não é parente, né? Não é parente meu, não é nada. As pessoas saibam disso, porque não tem, não. Se amigo, tivesse... amigo é assim mesmo. Eu acho que... Não, e os outros eu nem conheço, não sei quem são, mas eu acho que a injustiça... Quando o cidadão aceita uma injustiça com qualquer um outro cidadão... amanhã você pode estar no lugar dele, sabe, Benê? É isso, tá? E agradecer aqui mais uma vez aí a tolerância né? E também a repercussão das nossas entrevistas continua bombando, né? Continua sendo... Fala para mim que é verdade que uma das nossas já teve 90 mil... Está em 117 mil já. 117 mil pessoas que assistiram, né, pelos relatórios. Nós vamos ficar famosos, né? Só no YouTube ela passa de 2.300 visualizações, aquela última nossa que não foi no ar ainda, já passa de 300 em uma semana, 10 dias de exposição. Então acho que a gente está fazendo o papel da gente, é sinal que nosso trabalho, nossas propostas estão sendo bem recepcionadas, é isso. Muito obrigado aos teleassinantes, obrigado aí ao nosso diretor que já pediu para encerrar, que nosso tempo se esgotou. Mas ele está contente porque nós não extrapolamos em nada, hein? Não. A não ser o tempo. Quero também, nas considerações finais, lembrar aos nossos teleassinantes que, pelo grau, né, de importância de cada um, pelo grau de estudo, grau também econômico, para poder manter uma TV fechada em sua casa, nós pedimos, não para vocês essas informações, para que vocês passem para frente. Da importância muito, muito grande. Um dia nós veremos, o dia das eleições ter a mesma importância de um 7 de setembro. Não vai votar no camarada porque é teu amiguinho, viu? Não vai votar porque ele mora perto da tua casa, que aí ele vai arrumar asfalto, aí você quebra a cara. Porque eu tenho um ex que mora na minha rua, que é a rua mais esculhambada da cidade. Por quê? Eu não vou fazer lá, porque senão o pessoal vai reclamar dizendo que eu fui imparcial. Tá? E com isso acaba retumbando. Votem com a consciência assim,
bem gostosa. Levante-se. Primeira coisa, depois do café e da sua oração, evidente, vai lá e crava o seu voto naquele que você confia no trabalho dele. E aí o dia inteiro você vai corrigir, porque tem gente que vai, toma todos e depois chega cambaleando lá para votar. Não acerta nem o buraco ali para colocar certo, ou para acertar os pinos ali para colocar o seu voto. Uma coisa é certa, nós fizemos de tudo para poder colaborar com essa eleição sem jamais citar nome de nenhum candidato. Cada um de nós temos os nossos, mas aqui nós fomos freados pela nossa consciência. Bom dia de eleições para todos e que Deus nos abençoe, abençoe também as intenções daqueles que vão lá colocar o seu sim. Até o próximo programa.